E já eu pedi os parabéns, porque hoje também é meu aniversário. E eu viajando aqui com a série longa, né? Eu disse, mas eu já fui do curso de Educação Física, porque o curso de Educação Física durante um tempo passou pelo Centro de Educação e construiu muito o nosso centro, né? Fez parte da nossa história e a gente fica muito feliz de ter também contribuído com o curso e reencontrar tanta gente boa, né, que fez e que faz o curso de Educação Física, que faz a nossa universidade. Que a gente tenha mais de 50 anos, é um curso que tem uma importância enorme para a nossa instituição. Ele transita por várias áreas, né, Amanda? Né? Papos dali, né? Tem uma turma aqui do bacharelado, da licenciatura, então, da saúde, da educação, passando por tantos setores da nossa universidade, e com essa contribuição importante que a gente tenha mais de 50 anos e viva o nosso curso de Educação Física, viva a nossa universidade. Muito obrigado. Público presente, só lembrando que após a nossa mesa comemorativa aos 50 anos do curso de Educação Física, será servido lá fora, no hall deste auditório, um coffee break para todos os presentes aqui neste auditório. Então, por favor, ninguém vai embora, vamos todo mundo prestar atenção agora aos 4 professores. Bom dia, boa tarde, obrigado por aparecerem aqui. É o seguinte, nós pensamos nessa mesa para contar a história do curso, né? Então, está ouvindo? Agora está ouvindo? Obrigado. Então, a sequência vai ser a seguinte: o professor Ailton vai falar da fundação de determinado tempo, depois a professora Patrícia, que no doutorado dela ela estudou isso, a história do curso também, ela vai falar. Depois eu entro dando continuidade. A Patrícia vai falar até 2006, mas não vai ser demorado não. O cerimonial são 15 minutos, olhando para cada um. E por último, o Felipe Souza vai falar sobre as perspectivas futuras. Então, a gente vai ser bem sentado, né? Então, passar a palavra para o professor aí. Bom dia. Com muita alegria que nós nos encontramos aqui. Eu estou particularmente olhando meus queridos fundadores, amigos, estou muito emocionado, porque alguém falou aqui de sonho, o nosso coordenador falou de sonho. E a única palavra que eu tenho a dizer a vocês, nesta manhã, esse momento histórico do nosso curso de Educação Física, é dizer para você que este sonho se tornou realidade. Realidade porque, queridos, um dia eu era jovem, gostava muito de praticar esportes, e eu observava que em nossas escolas não havia profissionais formados. Os leigos ocupavam, aquele que gostava de esporte ocupava a vaga do professor de educação, porque não era uma disciplina obrigatória nas escolas. E de repente eu comecei a observar que havia problemas em muitas escolas pela falta da formação acadêmica. E aí eu comecei a pensar, primeiramente, eu me tornei militar. E como militar, eu procurei a minha área. Eu fiz o curso de Educação Física no Rio de Janeiro, na Escola de Educação Física do Exército. E ao voltar para Maceió, eu fui convidado pelo magnífico reitor, o Dr. Nabuco Lopes. Fui convidado, eu e alguns professores, para nos submetermos a um concurso para nós iniciarmos o curso de Educação Física. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Aquele meu sonho em ver as nossas escolas com professores leigos, trazendo um prejuízo enorme às nossas crianças. E aí, o reitor, num determinado momento, ele manda me chamar e perguntou: aí, você gostaria de organizar o curso de Educação Física da UFAL? Em 1974, 73, 74, a lei já começava a obrigatoriedade da Educação Física em todas as escolas, no âmbito nacional e nas universidades. E aí nós nos submetemos aos primeiros concursos.
aqui na universidade. E nós viemos para cá. Mas eu não quero falar muito desta parte para dizer uma coisa para vocês. Nós sonhávamos com tudo isso que está acontecendo aqui. Este grupo de homens e mulheres que estão aqui na minha frente, todos eles, nós sonhávamos para que a universidade tivesse um curso à altura da nossa sociedade. E, queridos, eu fico impressionado. Hoje, eu estava dizendo à minha esposa, eu passando em frente a uma academia de ginástica, 10 horas da noite, a academia funcionando. E eu sabia que ali havia profissionais de educação física. Eu encerro dizendo uma coisa. Um dia, eu coloquei o meu agasalho e saí lá na Belo Horizonte, saí correndo, Chico ali pela rua. E ao entrar numa determinada comunidade, eu fui vaiado, porque eu estava correndo de agasalho. Naquela época não se usava muito isso aqui. Eu fui vaiado. E eu digo, vou voltar para casa. Voltei. E aí eu senti a necessidade da nossa sociedade. E hoje nós vemos a proliferação de academia de ginástica com profissionais formados. Nós estamos vendo o nosso curso com doutores. Fiquei muito feliz em ver doutores aqui. E eu queria dizer que foi naquela época que nós todos, abrimos a perspectiva de nós entrarmos na pós-graduação que não havia. Na pós-graduação. E a irmã Márcia, que está aqui ao meu lado, na minha frente, ela foi que iniciou nos nossos primeiros professores a buscar o mestrado e o doutorado fora daqui. Então, eu queria cumprimentar a todos e dizer que o sonho verdadeiramente se tornou uma realidade maravilhosa para o nosso Estado. Muito obrigado. Bom dia a todos. E na velocidade que a gente tem que falar aqui, eu não vou nem prolongar muito aqui a fala com vocês. Eu estou representando aqui um período da interseção, né, entre os fundadores e o período em que nós continuamos, pegamos na mão aqui dos fundadores e aprendemos com eles tudo que foi feito para que a gente tivesse a quantidade de curso que temos hoje. Então, eu sou aluna dos fundadores e professora desse curso, né? Essa universidade, só um parêntese, a minha tese, eu me preocupei em perceber como era a formação imaginária de um curso de educação física, deste curso, apenas esse. Então, quais eram nossos interesses, nossas dificuldades, né? O que era o nosso imaginário, por que a gente crescia para um lado e não para o outro, por que nós éramos diferentes de outras universidades, de outros cursos de educação física. Então, isso aí constitui o imaginário de um grupo social. E é muito grande para comentar aqui. Mas dessa tentativa de historiadora que eu vivi, ficou um aprendizado muito grande, que era, eu entrevistei os fundadores todos, vi seus sonhos, suas dificuldades, né? O que era a opinião deles naquele momento dentro do curso, que já estava na transição para outro grupo, e isso me ensinou bastante, né? E eu queria passar apenas essa lição aqui, que eu tomei estudando o curso de educação física, que o imaginário de qualquer grupo social ele é composto do antes e do sonho, né? Do depois. Esses momentos se entrelaçam tanto que a gente nunca consegue delimitar assim, o ideal, um painel. O curso é isso, o curso é aquilo. Não, o curso ele está em trânsito sempre, está sempre caminhando. Então ele tem o passado, ele tem todo mundo que sonhou um curso para estar aqui, ele tem um momento presente que aquelas pessoas já não sonham as mesmas coisas, né? Já tem outra vivência, outra história de vida, e preparando também esse curso para outros que
aqui hoje, né, como alunos e professores novos. Né? Hoje já posso dizer que uma parte desses professores novos foram nossos alunos, né, aqui no curso. Então, nós tivemos o socorrinho de ser aluna do professor Ailton. Então, quando a gente passava para ele, professor Ailton, com todos os professores aí. Então, a gente viveu um momento de duplicidade no nosso papel. A gente nunca podia deixar de ser aluno, né? Pelo respeito, por tudo que a gente achava que o curso de Educação Física era. Tenho certeza que todo mundo que veio aqui hoje, que é das antigas, tem isso assim, muito presente, sabe? O curso representa muito para mim. E nessa fala eu acho que eu estou representando muitos que estão aqui. Muito. A universidade nasceu em 61, essa universidade. Né? Em 71, o Departamento de Educação Física foi estruturado para ser um departamento com curso de graduação, porque eles já estavam aqui. O núcleo de Educação Física nasceu primeiro do que o curso. Né? A universidade, quando se estabeleceu, se organizou, ela organizou um núcleo de Educação Física e Desporto, que é o nosso lugar até hoje. Né? A prática desportiva para a comunidade universitária. Desse núcleo nasce o curso de Educação Física em 74, certo? Então, de 74, temos representantes aqui, alunos de todas essas turmas, né? Graças a Deus. E de 74 para cá, esse curso, já efetivamente um curso de Educação Física, ele tem passado momentos riquíssimos, porque são momentos de luta, momentos de transição, momentos de incerteza. Eu ficava pensando quando os meus professores começaram a se aposentar em massa, né? Eu ficava pensando, o que aconteceu, né? Será que a gente não está interagindo direito? Não estamos conseguindo ser uma equipe? Mas tem outros motivos, né? O governo também trabalha no tempo dele e a gente, para não levar o tombo, a gente acaba dançando conforme a música. Mas ali eu estava sentindo a orfandade de sair as pessoas que eu conversava, porque eu já era professora do curso e eu entrava com a Lúcia lá dentro, conversando com aquela alegria e ensinava a gente as coisas, conversava, tinha admiração pela gente. Então isso valorizou muito quem a gente se tornou. A gente não teve medo de ficar no curso que era dos nossos professores, porque eles respeitaram demais a gente. Admiravam, respeitavam, tratavam como colega. Então isso, sabe, não tem preço. É igual predicar, né? Não tem preço. Eles foram maravilhosos para que a gente continuasse a jornada deles aqui. E aí a gente aprendeu que também tem que fazer isso. Né? A gente tinha que passar o bastão. E chegarem novos professores e vieram de longe, a maioria veio de outras universidades, mas eu me lembro até hoje, assim, o professor Ailton dizendo, minha filha, você é fruto desta casa, eu estou muito orgulhoso que você passou no concurso. Gente, tem preço isso, né? Então, a gente foi fazendo isso também para quem chegou. Eu espero que a gente tenha conseguido acertar a dose, porque foi muito amor que a gente recebeu. E eu amo demais ver assim, o crescimento desse curso com vocês que estão aqui agora. Sabe? Vocês não sabem o quanto isso faz bem a gente que começou. E que não tinha nada, a quadra, Heriberto tem as fotos da minha tese, como era o lugar onde a gente trabalhava, né? Muito íngreme, a dificuldade danada. Foi um momento de transição, mas o sonho prevaleceu. Então, a gente que sonha, a gente termina alcançando, né? Alguém desiste antes, mas a gente que está sonhando, a gente consegue. Então, ficar nesse curso até agora, para contar histórias, para ver vocês, o curso crescer, uma comunidade mesmo, com gente que construiu o começo, com gente que esteve na metade, com gente que está agora sonhando o que vem pela frente. Isso é fantástico. Nós realmente construímos um imaginário da educação física em Alagoas. E eu fico muito feliz de participar dessa história, entendeu? Participar mesmo, porque 61 a universidade nasceu, 62 eu nasci. Com 12 anos eu comecei a vir para cá, para fazer
me trazia para aqui para treinar. E daí para lá, eu nunca mais saí dessa história, né? Na delegação de Alagoas, estava o Chico, estava o professor Ailton, me levando como piveta de escola para competição de Jeves. E depois vim como aluna com 17 anos, depois saí com 3 anos depois voltei como professora, né? Professora substituta, como bem disse o Chico ali. E assim, a gente vai fazendo escolhas conforme onde a gente se sente acolhido. E eu agradeço demais o acolhimento que recebi, mas e também, principalmente, a coragem que vocês têm de levar à frente. Sabe, tá lindo o curso, maravilhoso, vocês são muito de parabéns. Obrigada. Obrigada, Patrícia, pelas palavras. É uma responsabilidade muito grande a gente estar aqui. Poderia ser qualquer um, né? Mas alguém tinha que vir para cá para falar sobre isso. Eu tentei sistematizar, com você, com a Patrícia, como professor, que fala assim, organizei no papel. Mas assim, eu estou muito feliz, faço parte da comissão que tentou organizar isso aqui. Mas eu me emociono, estou escrevendo meu memorial e tenho me emocionado muito lembrando da minha história, né? Que a minha história de vida se entrelaça com a história do curso de Educação Física. E hoje vejo meus professores de futebol, de natação, de dança, de handebol, de voleibol, né? De atletismo, que botava gente para correr até o Saruba. Mas como disse para vocês, assim, eu tenho um orgulho danado de vocês todos, né? Porque nós somos forjados também por eles. Muito obrigada. E fico muito feliz com o grupo que trabalha hoje, né? São pessoas muito competentes e parceiras. E aí vou falar um pouquinho para vocês. Então, a mesa foi desfeita, mas inicialmente eu gostaria de cumprimentar a reitora, que não está mais aqui. Em nome de todos, cumprimentaria a mesa. Quero iniciar a minha fala agradecendo a várias pessoas e parceiros que sem eles não teria sido possível essa comemoração. Agradeço a professora Eliane, que é vice-reitora, e nos ajudou, né, financeiramente com o evento, e a Fundex também, a professora do Edson Bento, que é a atual presidente. O Walter, que não está aqui, mas foi um funcionário que nos ajudou muito. O cerimonial, Samir, muito obrigada a vocês, pela paciência com a gente. Não somos fáceis, mas obrigada a todos vocês. O Iago, que também não está aqui, que intermediou os trâmites. Obrigada a Val também, que foi super parceira conosco. E agradeço principalmente os colegas da comissão, né? Natália, Alexandre, Heriberto, Passos, o Gustavo, nosso diretor, também estava na comissão, que nos ajudou muito para que esse evento acontecesse. E todos os professores do curso que confiaram na gente e deram sugestões, né, para mudar alguma coisa, para melhorar. Assim, é com muita alegria que estamos comemorando 50 anos do curso de Educação Física da UFAL, campus AC Simões, porque nós temos outro curso em Arapiraca. Um curso que, desde a sua criação, vem formando profissionais para atuarem no mercado de trabalho, contribuindo para a educação, saúde e qualidade de vida das pessoas de diversas faixas etárias. O curso de Educação Física da UFAL, desde a sua criação, tem passado por várias mudanças, muitas vezes complexas. Falarei de forma resumida desse período de mudança desde 2006, Patrícia. A divisão dos cursos não foi e ainda não é um ponto pacífico para alguns professores. Aí aqui eu me reporto aos primeiros coordenadores dessa divisão do bacharelado, que foi o Amânio, que está aqui presente, obrigada por ter vindo, e ao professor Alexandre também, que iniciou a coordenação do curso naquela época, depois da divisão. Mas entendendo, para muitos professores, que a dualidade só fragmenta, né, a divisão desses cursos, só fragmenta o conhecimento e fragiliza os trabalhadores. E como afirma a Tafarel, a Celita Farel e Santos Júnior, a distinção entre bacharéis e licenciados desconsidera o elemento unificador, que é o trabalho pedagógico /docente. E nós sentimos falta disso. Agora estamos em um momento de mais uma mudança do currículo, que não sabemos se
de fato será a melhor decisão para a formação em educação física. Mas o tempo dirá. É que os dois cursos vão se juntar nos 2 primeiros anos e depois vai bifurcar. Retornando, né, ao período de 2006, após o término do modelo de estrutura de cursos em forma de departamento, que antigamente era assim, departamento de educação física, departamento de medicina, departamento de serviço social, em forma de departamento na FAO, era necessário que os cursos se agrupassem por afinidades, caso não conseguisse ser uma unidade. Assim, por ainda não atendermos, né, aos critérios estabelecidos para ser o curso, uma unidade, fomos acolhidos pelo CEDU, né? O César está aqui, o César ali, o César era diretor do Centro de Educação. Isso depois de várias discussões, se deveríamos ir para o CEDU ou para a enfermagem, que também era uma possibilidade naquela época. Durante o tempo que estivemos no CEDU, amadurecíamos como grupo e nos preparávamos para atender aos critérios exigidos para ser mais uma unidade dentro da UFAL. Nesse período, o bacharelado passou por protocolo de compromisso junto ao MEC. Esse processo trata-se de um procedimento adotado pelo Ministério da Educação para saneamento das fragilidades dos cursos, para apresentar pelos cursos, quando da divulgação dos resultados dos indicadores de qualidade, no âmbito dos processos de reconhecimento, de renovação e depois de reconhecimento. Então, o bacharelado passou por isso. Nesse período, com um período difícil, foram bloqueadas as entradas para novos alunos, até que o curso novamente reabrisse seus espaços e novas vagas. Foram meses de muito trabalho. O pessoal do bacharelado está aqui presente, o Gustavo, o Braulio, o Eduardo Seixas, né? Trabalhavam muito para sanear essas dificuldades e as fragilidades apontadas pelos avaliadores do MEC. E o curso voltasse com mais sucesso. Em 2010, foram abertas vagas, né, para isso a gente dentro do CEDU. Né? Em 2010 foram abertas vagas para o bacharelado na residência do profissional do HU, na saúde do adulto e do idoso. Um relevante espaço de formação para os profissionais de educação física no campo da saúde, podendo atuar nos ambientes hospitalares. A residência ela equivale a um curso de especialização, lá do CES. Naquela altura, ofertavam sistematicamente cursos de especialização, inclusive com uma parceria internacional, como aconteceu com a Universidade de Coimbra, em Portugal. E a oferta desses cursos, de forma sistemática, pesou positivamente para que a gente conseguisse ser unidade. Na tentativa de ser unidade, o grupo de professores de educação física, uma comissão, apoiados pelos demais, construiu, a partir de muitas discussões e reuniões, um documento pleiteando a transformação dos dois cursos em unidade. Esse documento foi encaminhado ao Conselho Universitário do Consune e em dezembro de 2017 foi aprovado no Consune a criação da unidade acadêmica denominada Instituto de Educação Física e Esporte, IEF. A criação do IEF permitiu autonomia administrativa, maior repasse financeiro, contratação de novos servidores, ampliação das ações de ensino, pesquisa e extensão. A unidade IEF está localizada numa área construída de mais de 50 mil metros quadrados, incluindo nisso o complexo esportivo que ocupa a maior área. O IEF oferta atualmente 2 cursos de graduação em Educação Física, licenciatura e bacharelado, ambos com nota 4 no MEC, de avaliação do MEC, e o nosso desejo é buscar a excelência desses cursos e tentar a nota 5. Né? Sobre a pós-graduação, aí vou falar um pouquinho sobre a pós-graduação e as nossas dificuldades até então. Quando o curso de Educação Física foi criado, ainda não existia no Nordeste do Brasil programa de pós-graduação de censo em Educação Física. Os professores que queriam qualificar se deslocavam para as universidades do Sudeste e Sul do país, porque nem sempre era fácil, considerando as distâncias continentais e o aporte financeiro necessário para a permanência em outras cidades. Assim, muitos de nós conseguiu fazer o mestrado e doutorado com muito esforço e apoio das nossas famílias, da UFAL e dos colegas que se dispuseram a ministrar nossas disciplinas enquanto estávamos fora. Sempre foi um esforço conjunto para qualificar o quadro docente de professores. E vocês que posicionam, eles sabem disso, a dificuldade, né? E a nossa vontade de qualificar o grupo. A formação e a atualização, além de ser uma exigência institucional, são necessariamente fundamentais para uma boa prática docente e investigativa. Hoje,
com satisfação, ofertando para a comunidade 3 programas de pós-graduação do centro mestrado. São eles: mestrado profissional em educação especial da Universidade Estadual de Ciências de Lagoa, da Unicisal, junto com a UFAL. Temos outro mestrado acadêmico em Ciência do Movimento, que é uma parceria da UFAL com a Rural de Pernambuco. Temos o mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional, PROEF. Temos também a residência profissional no Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, que não estava ofertando vagas por falta de preceptores do HU, e reabriu no Grupo Militar com 3 vagas para a Educação Física. A nossa unidade consta, como foi dito aqui pelo Gustavo, com 22 docentes eletivos, 3 docentes substitutos, 10 servidores administrativos. Não sei se esses números ainda são, porque eu pesquei do PDU, Gustavo, essas informações, vocês já estão atualizados com mais alguma coisa. 750 alunos matriculados na graduação e pós-graduação. Temos 9 grupos ou núcleos que desenvolvem pesquisas e abordam temas no âmbito da educação, saúde, esporte e lazer, fortalecendo a interface ensino, pesquisa e extensão. Sobre a extensão, o curso de Educação Física tem no seu DNA a capacidade extensionista desde a sua criação, e eu lembro das nossas participações, né, nas colônias de férias, tudo que é extensão que está permitido. O primeiro grupo de dança contemporânea, a professora Madalena, nós fizemos, alguns de nós fez parte, eu, Marta, a Patrícia, fizemos parte desse grupo, íamos nos apresentar em Salvador, Acaju, por aí afora. De acordo com o grupo PDU, no campo da extensão, o IF promove inúmeros eventos e desenvolve projetos voltados para a integração das universidades com a sociedade. Contando em 2019, apresenta um momento com registro de 2 programas de extensão, 23 projetos de extensão, 9 cursos de extensão e atendimento de aproximadamente 2.500 pessoas da comunidade externa e interna da UFAL. Nós atendemos técnicos, professores, alunos, terceirizados. São programas, projetos e eventos que acontecem de modo sazonal ou perene, como, por exemplo, o Festival Paralímpico, Loterias Caixa, organizado pelo Comitê Paralímpico, que ocorre todo ano, e o próximo será em dezembro. Em parceria com a PROEST, o professor César estava aqui, que aproveitou, em parceria com a PROEST, atendemos também toda a comunidade docente com várias. A PROEST é projeto estudantil, com várias modalidades de atividades corporais para os alunos da UFAL, que é a nossa razão de estar aqui. Em parceria com a PROES, com o Reitoria de Extensão, temos o programa Universidade da Terceira Idade, que existe desde 2010, e vários outros projetos com parcerias diversas. Cabe lembrar que muitas dessas ações só acontecem porque nossos maiores parceiros, os estudantes, colocam-se como voluntários, porque a maior parte das vezes não tem bolsa. Isso é um agradecimento aos nossos alunos que estão aqui e que se dispõem a participar desses projetos. O corpo docente tem procurado captar recursos financeiros para o desenvolvimento da unidade através de editais públicos no âmbito da educação, esporte, saúde, ciência e tecnologia. Assim é o IEF, assim é a Educação Física da UFAL. Temos muito a comemorar e muito trabalho pela frente. Não podemos esquecer que conseguimos de uma longa construção e esforço de muitas pessoas que passaram e deixaram o curso de Educação Física um pouco de si. Aos professores mais novos que estão chegando, não percam nunca de vista que esta casa é uma instituição pública e, como tal, tem um dever com a sociedade. Finalizo dizendo que a educação transforma, a educação física transforma vidas. Viva a Educação Física, viva a UFAL, muitos parabéns para todos. Muito obrigada. Bom dia a todos. Que responsabilidade, né? Fechar essa mesa, fechar essa fala, depois de tantas falas potentes, momentos tão emocionantes, né, com os nossos fundadores. Mas eu queria agradecer a oportunidade de poder falar. Me pediram para falar em nome dos professores mais novos, que chegaram agora recentemente, e eu queria agradecer a oportunidade, inclusive, de conhecer os nossos membros fundadores, docentes fundadores, né, que vocês não estão falados aqui nos corredores. Sempre muito bem, e é muito bom dar cara aos nomes, né?
muito bacana sempre também reencontrar os nossos professores que hoje estão aposentados, também são sempre muito mencionados pelos colegas que estão há mais tempo aqui no curso, né? E agradecer a oportunidade dos mais novos que me deram essa oportunidade de representá-los nessa fala, perspectivas futuras do nosso instituto, né? Então, eu queria agradecer ao professor Luiz Rodrigo, a professora Nayane, ao professor Silvan, a professora Soraya, a professora Natália, também os nossos professores temporários, né? A professora Miraíra, a professora Visitante, o professor Igor, a professora Maiara, o professor José Ricardo, e hoje são temporários, mas têm toda a competência para estar com a gente no futuro. Espera, com certeza, que eles serão absorvidos nas primeiras oportunidades. E eu fui escolhido, queria falar um pouco da minha trajetória na UFAL rapidamente. Eu cheguei em 2019, né? Então eu acabei de chegar. Eu tenho 50 anos, eu sou um bebê na IF, né? Mas eu já fui coordenador da licenciatura, coordenador da especialização lá no Senso, em Fisiologia e Treinamento Esportivo. Hoje coordeno o programa de pós-graduação Estrito Senso em Ciências do Movimento e estou na vice-direção, dividido em 2 atividades administrativas. Então, provavelmente por isso que me escolheram para falar também, porque eles gostam de escolher as coisas, né? Vocês já vão percebendo que sempre sobra para mim, eu sempre assumo essas funções com muita felicidade, né? Muito ímpeto. Eu sou paraibano, não sou alagoano, mas eu fico muito feliz de ver o Nordeste, né, ganhando essa potência dentro da educação física, né, com esses novos cursos que a Socorro já mencionou, cursos de pós-graduação. E aí eu queria também enfatizar que perspectiva privilegiada da minha chegada e dos demais que chegaram depois de mim, né? Eu tentei citá-los na ordem que entraram depois da minha chegada, então são todos muito recentes. Que privilégio que foi chegar aqui, já ter um complexo esportivo de 28 mil metros quadrados, né? Todo esse espaço, toda essa pujança, né? Os nossos programas abrindo, todos fizemos parte dessas aberturas de programa de pós-graduação, de retorno da residência multiprofissional, né? Que privilégio, né? Ver que vocês batalharam tanto para a gente ter o que a gente tem hoje, para a gente ter as oportunidades de sonhar com outros sonhos, né, professor? Você falou muito bem. Hoje a gente vive o sonho que vocês sonharam, né? Colhendo esses frutos que vocês plantaram, e a gente espera plantar novos frutos, né? Para que os mais novos ainda, nossos alunos, né? Quem sabe no futuro possam ser futuros colegas, né? Porque agora a gente também tem a missão de formar mestres, agora a gente tem essa competência, né? Vocês abriram o curso pela graduação e agora a gente está abrindo o mestrado, e é da nosso interesse, né? Da nossa missão abrir os primeiros doutorados em educação física aqui em Alagoas, quem sabe, né? Para formarmos doutores em educação física. Então eu queria enfatizar essas conquistas coletivas que a Socorrinha já falou muito bem, né? A abertura dos mestrados profissionais, acadêmicos, da residência profissional, e que a gente pensasse, convidar todos vocês a pensar nas nossas perspectivas futuras, para onde a gente quer ir, né? Eu falo por mim, mas espero falar em nome de todos os colegas, que a gente almeja que as nossas extensões elas atendam ainda mais a comunidade externa, verdadeiramente a comunidade que mais precisa, a comunidade que está aqui perto do entorno da UFAL, né? A gente hoje tem programas grandes, como o Esporte na UFAL, por exemplo, um programa que atende muitas pessoas, mas ele é muito voltado para a comunidade interna, que é extremamente importante, extremamente salutar, mas a gente pretende que ele atenda também a comunidade externa, né? A gente tem aqui iniciações esportivas com as crianças, para que a comunidade externa realmente usufrua do impacto social que a nossa responsabilidade traz enquanto docentes. Outra perspectiva importante do nosso corpo docente, né, seriam que as ações de pós-graduação, a formação dos mestres, dos futuros mestres, as primeiras turmas, elas tenham um impacto social verdadeiro, né, para que essa pesquisa ela não seja apenas para inglês ver, né, para que ela tenha realmente um impacto social que modifique Alagoas, que modifique a educação física aqui no Senado, tá, ainda mais, né. Então a gente tem essa perspectiva dessa formação, essa missão, né, de fazer uma formação responsável dos nossos mestres, de procurar abrir um novo doutorado, o primeiro doutorado da área. Mas eu também queria convidá-los a pensar que o nosso futuro ele não seja só sobre o trabalho, que ele não seja só centrado no trabalho. Que ele também compartilhe as nossas relações entre os docentes, né, as boas relações de amizade que a gente tem, de grupo que a gente tem, essas ações aqui que seriam inúmeras para a gente mencionar, muitas vezes elas são individuais das nossas carreiras, né, que elas se tornem cada vez mais coletivas, que a gente consiga associar as nossas ações, os nossos esforços, e que elas sejam cada vez mais coletivos, né, ainda mais do que tem sido, e o fruto do que está sendo colhido mostra isso, né? Então que as nossas relações, nosso futuro não seja só sobre o trabalho, que também seja sobre as nossas relações com os nossos alunos,
dos nossos discentes, as relações de cumplicidade que a gente tem com esses discentes, né, que muitas vezes convivem com a gente tanto na sala de aula, nas extensões, nas orientações, e que a gente também tenha nosso futuro centrado na família, né? O Caetano está ali, ó, representando os filhos do AFAL, né, que são tão mencionados aqui. Todos os professores mais antigos sempre falam, né? Meu filho também cresceu no AFAL, eu tenho um filho pequeno também, o Benjamin. Ele não está aqui hoje, ele está na escolinha, né? Está lá em cima indo buscar, mas é muito emocionante ver como ele vai crescer no AFAL, né? E vai trilhar esse caminho que muitos trilharam, muitos dos filhos de vocês trilharam. É muito bonito ver isso, tanto dos docentes quanto dos nossos alunos, que também são pais muitas vezes, e os filhos acabam vivendo ao AFAL, né? Sendo criados dentro do AFAL. Isso é muito bacana. Eu queria agradecer ao Benjamin, né? Ao Caetano, que ensina tanto ao professor Luiz Rodrigo, e ao meu filho que vai chegar, porque ela está grávida, e por isso que eu estou emocionado. Então vem aí mais um filho da UFAL. Ela falou para não falar isso, não, porque eu ia chorar. Ela tem razão, né? Eu realmente chorei. Mas pessoal, então, diante disso, eu queria convidar todos vocês a fazerem junto conosco, né, o futuro da UFAL, que a gente seja um futuro coeso, um futuro humano, né, acima de tudo, socialmente engajado, né, lutando, né, contra os cortes orçamentários que a educação vem sofrendo como um todo, mas para que a gente seja se mantenha, né, uma universidade pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada. Obrigado. Mas olha só, antes de passar a palavra, Samir, eu queria agradecer a Patrícia, especificamente, que teve hoje, porque ela não precisava nem estar aqui hoje, que é o aniversário dela hoje. Público presente, temos 2 informes para dar, aqui antes de encerrarmos. O professor Gustavo lembra que no ano do jubileu foi implementado a primeira biblioteca virtual do país, SEV, não é isso? Do IEF. Agradecer ao professor Laércio. E o segundo informe, que a eleição para coordenação vai acontecer no dia 6 agora, não é isso? Quarta-feira. Consulta virtual, e a gente agradece a professora Sandra, presidente da comissão eleitoral. Menção honrosa aos especializados do Instituto. Nossa amiga Cícera, ela está presente? Mas fica o registro aqui dessa menção honrosa para a Cícera, representando todos os especializados do Instituto. Presente, agradecemos a presença dos professores aqui, presentes na nossa mesa, que falaram um pouco sobre a história do curso de Educação Física da UFAL. Agradecemos também a presença de todos aqui na plateia. E encerramos agora esta solenidade, convidando todos os presentes a irem lá para fora para uma recepção que será servida no hall deste auditório. Todos uma excelente segunda-feira. Professor Silvano. Continuamos todos os agraciados, todos os homenageados. Não tem do seu 55, por favor. mas tem um 55. Para a matéria oficial, por favor.
Vamos juntar todo mundo para frente, os homenageados, Posso parar? os professores.